vou trazer um tema aqui que ontem foi um pouco incendiário entre nós. O Rafael Sattier estava no CPEC, ele entrevistou todo mundo lá, participou do podcast, o cara fez um trabalho fenomenal, e eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo no ambiente político nacional. O medo de lideranças que se dizem de direita, a direita limpinha, a direita autorizada pela esquerda, de defender pautas relacionadas a valores, entender que existe uma guerra cultural em andamento, já bem avançada, e estamos perdendo feio, 7-1 todo dia. E eu vou trazer aqui, é uma pauta que, enfim, vai gerar uma repercussão. Lembra do Zema? O Zema estava no evento, ele estava no CPEC, e ele fez críticas ao Bolsonaro, disse que o apoio ao ex-presidente Bolsonaro foi contra o PT, e não por concordar com ele. Eu quero aproveitar o ensejo e colocar um vídeo do João Dólar. João Dólar falando sobre Lula. Vamos colocar aqui o João Dólar, o Calcinha. E o que o Calcinha está falando sobre o Lula? O senhor se arrepende dessa declaração, governador? É claro que o mundo, né? Quem poderia imaginar que tudo o que aconteceu aconteceria, né? Se alguém nos dissesse, olha, o Lula vai sair da cadeia, a Lava Jato vai ser toda colocada na gaveta, ele vai vencer a eleição, vai voltar a ser presidente da República, né? A vida é uma eterna roda gigante, como diz o poeta, né? Mas a mágoa dele seria referente a essa declaração do senhor. O senhor já teve oportunidade, o senhor não, imagino que não tenha falado com ele, né? Mas o senhor se arrepende de ter dito isso ou era, enfim, ele estava no sistema carcerário na época, era preso, enfim, né? O senhor era governador, né? Eram adversários políticos e tudo mais. Como é que o senhor, olhando daqui para trás, qual é a visão que o senhor tem hoje daquilo? Que foi uma declaração imprópria, e eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso, Rafael. Aliás, eu não tenho problema em reconhecer as minhas falhas, os meus erros. Ao contrário, eu entendo que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e mais respeitada também. Eu sei pedir desculpas, eu sei reconhecer quando erro, e foi uma declaração imprópria. Não foi a declaração adequada, dada a circunstância. Eu não poderia jamais confrontar a justiça. A justiça determinou que ele ser mantido dentro do sistema prisional. Mas aquela frase foi uma frase imprópria, inadequada e pela qual eu me desculpo, inclusive. E não tenho, repito, nenhum problema de reconhecer isso. O tempo passou, mas, de qualquer forma, é sempre melhor você reconhecer, ainda que o fato tenha ficado no passado, do que manter uma posição equivocada. Eu não tenho compromisso com erro e nem com equívoco. Adriles, esse evento aconteceu na segunda-feira. O Zema estava do lado do Dória e, quando questionado a respeito da pandemia, ele virou e falou: sou de um partido diferente dele. Durante a pandemia tive uma posição totalmente diferente da dele, Jair Bolsonaro. Tanto é que Minas Gerais foi o estado, excluindo o Norte e Nordeste, com a menor taxa de mortalidade no Brasil. Está aí um exemplo claríssimo, disse Zema. A Geisiane trouxe ontem que, no evento do CPEC, uma servidora do estado de Minas Gerais, ela foi demitida por não ter tomado a vacina. E quando ela trouxe isso para o Zema, ela foi vaiada lá pelo pessoal, e eu falei, a vaia é que nem aplauso. Você tem o pessoal lá do Petit Comité do cara que puxa para tentar, né, não deixar a palestra cair por água abaixo. Mas é um negócio muito bizarro, porque esse almoço onde ele estava é o almoço do Lide, o mesmo Lide que está colocando dinheiro na Jovem Pan, meu caro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou entrar em juízo de valor, tô falando só dos fatos, sobre a questão do Bolsonaro, porque eu também tenho minhas críticas ao Bolsonaro. Agora, a gente tá falando de duas personagens aqui, João Dória e Romeu Zema. Eu estava em Belo Horizonte, eu sou mineiro, e Jair Bolsonaro elegeu Romeu Zema, tá? Romeu Zema era ninguém. Romeu Zema tinha 10% de intenção de votos. Assim que Romeu Zema disse, no último debate, ao governo do estado de Minas, eu apoio Bolsonaro para presidente da República, na época que o Amoeba lá, era candidato a presidente. Ele saltou de 10 pontos e transformou-se no vencedor das eleições de Minas Gerais.
João Dória, da mesma forma, Bolsodória, todo mundo lembra. Ele foi eleito pela camada dos bolsonaristas que eventualmente viam no João Dória uma possibilidade de ascensão à direita, conservadora, cristã, liberal, ao poder. Venceu por 2 pontos de diferença, com ajuda, anuência e influência direta de Bolsonaro, a quem ele apoiou ostensivamente. Aí a gente vem da postura do Bolsonaro durante a pandemia. Eu acho que ele cometeu alguns deslizes também, tá? Até no próprio discurso crítico, excessivamente crítico à vacina, e na falta de uma ação coordenada que ele não apresentou, mas quando ele falava sobre liberdade individual, de ser ou não vacinado, uma vacina que ainda estava em fase de testes, na liberdade de ir e vir, na liberdade de trabalhar, ele foi absolutamente irretocável. E agora, esses personagens políticos que hoje não seriam nada, estou falando de maneira objetiva, circunstância, fato, nada. Nem João Dória teria sido eleito, nem Romeu Zema, nem ninguém saberia quem são essas duas pessoas, cospem no prato que comeram, onde cresceram. Entendeu? Então isso é factual. Isso é factual. E agora fazem, circunstancialmente, oportunisticamente, se lançam como líderes políticos. Quer dizer, o Romeu Zema, né? O João Dória é um defunto, um cadáver adiado que nem procria também. E, circunstancialmente, por que eles voltam a ter os holofotes cuspindo no prato que comeram? Porque os bolsonaristas estão sendo presos. Não é que eles estão sendo solapados da vida pública. Estão sendo presos, estão sendo censurados, estão sendo omitidos, estão sendo completamente solapados, não pela vontade popular, mas pela vontade judicial. Então, eles contam com a vontade judicial, que se transformou num ator político, para que, eventualmente, possa, no caso do Romeu Zema, ser candidato à presidência da República, apoiado, sabe por quê? Pelo TSE. Sem o apoio ostensivo do TSE, Lula não teria sido eleito. Não estou falando de fraude, não, tá? Estou falando de apoio ostensivo de uma justiça eleitoral que foi parcial das eleições. Eu volto a dizer aqui, não podia dizer que Lula era abortista, não podia dizer que Lula foi descondenado, não podia dizer que Lula era amigo de ditador, não podia falar nada. Então, assim, foi uma campanha que ele teve como cabo eleitoral, a própria justiça eleitoral. Quem sabe se a justiça eleitoral, que também talvez não tenha grande apreço assim pelo Lula, não sei como contraponto ao Bolsonaro, possa dar uma ajudinha ao Romeu Zema. João Dória é outra questão. O João Dória está comendo pelas beiradas, está comendo, sabe quem? A Jovem Globo, a Jovem Pan. Esse âncora aí que estava entrevistando o João Dória, como eu disse, é o próximo contratado da Jovem Pan. João Dória tem um programa na Jovem Pan. João Dória, dizem as línguas por aí, não sei, aí é um boato, pode ser o futuro comprador da Jovem Pan. Então, a mudança da Jovem Pan, da linha editorial, que eu acho que é uma linha editorial covarde, de não estabelecer o que está acontecendo no Brasil. Ontem o Emílio estava lá com o senador, tô gostando de pegar no pé do Emílio, porque ele é uma vaca sagrada, eu amo ele, mas ele é um ser humano que tem falhas, que ele só é cercado de puxa-saco, tá? Não tem nenhum amigo dele na Jovem Pan, é tudo puxa-saco. Amigo é eu que falo a verdade na cara dele. Estava um senador lá dizendo assim, não, porque eu sou a favor do impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, que são dois problemas na ordem judicial que estabelecem-se como ditadores e ativistas judiciais. Ele mudou de assunto. Muda de assunto. Ou seja, a linha editorial da Jovem Pan, do Pânico, do Emílio, todo mundo da Jovem Pan, é um desvio de assunto do que está acontecendo no país, que é uma linha editorial que favorece uma ditadura do judiciário. E o João Dória é parte integrante, é ator importante desse político, porque ele não tem voto, ele não tem apoio popular, ele não tem popularidade. A população de São Paulo odeia, mas detesta, tem desprezo, tem nojo ao João Dória. Tanto é que ele aparece assim numa entrevista lá do Humor do Show, lá com o Paulo Matias, todo mundo desliga e todo mundo que tá vendo xinga. É o hater que adora ver para odiar. Ou seja, não é ninguém. E o nosso querido Zema tá indo nessa linha de anulação não por via popular, mas por via judicial, ao que se chama de bolsonarismo. Então, olha bem, eu não fiz um juízo de valor, não seria uma crítica leve que eu fiz ao Bolsonaro durante a pandemia. Mas, circunstancialmente, esses dois personagens, que são, eventualmente, ingratos, que foram criados pelo bolsonarismo, que é um evento que foi reverberado pela ascensão da nova direita do Brasil, que não comporta esses liberais limpinhos, como João Dória, como Amoedo e como outros, que agora voltam à cena, não só pública, mas jornalística, tipo Reinaldo Azevedo, Joel Pedro da Fonseca, esse âncora aí do Flow, não por vontade popular, porque o povo também despreza esses jornalistas, despreza essa linha editorial, o povo que eu estou falando de direita.
e, eventualmente, tem que engolir essas pessoas. Por quê? A Jovem Pan e outros canais de comunicação desprezam quem? A gente! E eu não tenho falsa modéstia, a gente tem popularidade, o Marco Antônio tem popularidade, a Geisiane está despontando como popular, o Rafael Satie, todo mundo que entra aqui no Fio Diário tem extrema popularidade. Não tem? É um apoio financeiro gigantesco que tem a Jovem Pan. Ainda tem. Então, é toda uma articulação, não por meio da população, mas por meio de viés de uma ditadura judicial que está eliminando a vontade popular, percebem? E aí tem que enfiar a goela abaixo personagens criados por essa direita popular bolsonarista, em que João Dória e Romeu Zema foram criados. Estão aproveitando a ditadura, a ditatoga, a nova linha editorial de empresas de comunicação que se acovardam e se adequam a essa ditatoga para voltarem a ter sobrevida. É isso. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.